Olá, Nuno, tudo bom com vocês? Professor Giovanni na área novamente, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, para desenvolvimento da apostila. Na última aula, nós trabalhamos um pouco sobre a questão da crise de 29 e agora vamos dar continuidade com a ascensão dos regimes totalitários na Europa. E é bom relembrar, né, relembrando um pouquinho o que foi dito na última aula, a ascensão dos regimes totalitários está dentro de um período de um processo histórico que nós chamamos de período entre guerras. 1919, o final da Primeira Guerra Mundial, até 1939, né, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos trabalhamos na aula anterior, crise da Bolsa de 29, nós vamos trabalhar as consequências dessa crise, que está diretamente também ligada à ascensão, né, dos regimes totalitários na Europa. E só para a gente, dando continuidade, falar um pouco mais aqui sobre os textos que falam a respeito desse conteúdo, né, que nós temos aqui, novamente, né, o Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, que eu já havia apresentado esse livro para vocês aqui na aula anterior. Aqui também. Outro do Eric Hobsbawm, um autor que eu gosto muito, cara muito bom, né, Nações e Nacionalismo desde 1870, vai analisar, vai falar sobre o que é um nacionalismo, que a gente vai debater um pouquinho mais para frente. E aqui nós temos a Hannah Arendt, que é uma filósofa, né? E ela ela analisa aqui as origens do totalitarismo na Europa. E ela sofreu na pele isso, porque ela é judia e ela viveu na Alemanha com seus familiares no período aí que nós vamos estudar nessa aula. E ela escreveu esse livro aqui, né? Base também da nossa aula de hoje. Por último, nós temos aqui, né, mais outro do Hobsbawm, Tempos Fraturados, que vai trabalhar, né, nesse livro a indústria cultural, como a televisão, né, meios de comunicação vem, né, manipular a informação e produzir falsas verdades, vamos colocar assim, né? Você não corre atrás, principalmente nesses tempos de internet, que você vai lá, coloca uma coisa, aparece, pesquisa um conteúdo, aparece muita coisa lá, e se você não sabe pesquisar direito, você acha que aquilo é verdade. E muitas vezes, né, não é nada verdade. Isso acontece muito com a história de hoje, né? O que nós chamamos, né, de revisionismo histórico fajuto, né? Que muitas pessoas olham um texto na internet, hoje em dia, né, ou qualquer vídeo no WhatsApp, e acham aquilo ali como verdade e não vão ver o que foi produzido sobre, de fato, na história, e por isso que eu estou apresentando esses vídeos para vocês de autores renomados que têm, né, total unanimidade, entre os historiadores, e produzem trabalhos extremamente importantes dentro da historiografia mundial. Agora a gente vai dar início à nossa aula, né, e vamos apresentar os slides aqui para vocês compartilhar aqui para a gente começar. Então, nós temos aqui, né, regimes totalitários, né, nós vamos estar existindo outros na Europa, nós vamos trabalhar diretamente o nazismo e o fascismo. Né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, nós temos aqui, né, uma definição sobre esses regimes nazifascistas. Então, nós temos aqui sobre os governos totalitários, né? São sistemas de governo em que todos os poderes ficam concentrados na mão de um partido político ou governante, e não governante que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas e culturais e religiosas. Então, são pessoas que ascendem ao poder, né, e pensam que eles podem fazer o que quiser com a população, justamente porque a população dá esse apoio total a essas pessoas. Né, e esse apoio total pode levar a coisas horríveis, né? E esses regimes eles vão, ao longo do período em que eles foram vigentes nos países, vão levar a
a Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, diversas atrocidades cometidas ao ser humano. Né? Vamos aqui para frente. Qual foi o período em que aconteceu, né, esses regimes totalitários na Europa? Né, a ascensão deles, nós datamos aí, né, de 1918 até 1919. Então, a ascensão desses partidos, né, desses regimes totalitários, comportam esses anos. Né? De 1939 a 45, né, a gente vai ver a derrocada desses sistemas, porque vai ser gerada a Segunda Guerra Mundial, né, e a gente sabe que no final vai aprender um pouco mais à frente que esses partidos, esses regimes, eles vão ser completamente destruídos, né, pela Segunda Guerra Mundial. E onde aconteceu? Então nós temos aqui Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Então, em Portugal nós temos o salazarismo e na Espanha nós temos o franquismo. Né? Só que isso aí a gente deixa um pouco de lado agora nesse momento, porque senão o vídeo vai ficar demasiadamente grande para vocês. Tem muita informação em cada um desses países aí. Né? Então, olha só, características básicas dos regimes totalitários. Né? Então, nós temos aqui o nacionalismo extremo, o Estado e a pátria acima dos cidadãos. Todas as pessoas devem se sacrificar, né, pela pátria. Como assim? Então, nós temos aí a primeira característica, né, do nazifascismo. Então, quer dizer que o quê, professor, isso daí? Se você não concorda com aquilo que está acontecendo no país, você é tratado como traidor. Né? Por isso é que nacionalismo ao extremo, né, que todos devem sacrificar pela pátria. Então, isso quer dizer que você tem que morrer pela pátria ou pelaquela ideia, principalmente que aquelas pessoas estão colocando para você. Né? Se você não concorda, você é tratado como um traidor. E o traidor, nesse processo aqui, né, ele era julgado na maior parte das vezes com a morte. Né? Então, primeira característica aqui, nacionalismo extremo. Segundo, um único partido. Então, um único partido ele vai controlar toda a nação. Não existe, então, aqui um sistema democrático, pessoal. Né? Um sistema democrático onde existem vários partidos, onde existe, na nossa democracia aqui, então nós temos 20 partidos, e cada um tem ideias diferentes. Então, o partido único controla, né, o Estado e combate a oposição. Isso é muito importante. Combater, nesse sentido aqui, significa que o quê? Matar, exilar. Né? Então, assim, é uma coisa extremamente ruim, porque não existe nesse jogo nesse jogo aqui totalitarista, não existe o diálogo. Ou você é, ou você não é. Se você não é, você tem que morrer ou vai embora, se você tiver sorte. Bem dessa forma. Aqui nós temos aqui outra característica, militarismo. Então, prevê um Estado forte, ele tem que ter o quê? Um corpo militar extremamente extensivo e poderoso, né? E que vai poderá talvez gerar conquistas territoriais em relação à nação. Mais para frente, corporativismo, o governo controla os sindicatos de trabalhadores. Então, se o governo controla os sindicatos dos trabalhadores, ele controla, né, a vida do trabalhador dentro da fábrica, tudo o que acontece. Então, a gente está vendo aí, ó, né, um sistema ditatorial, né, que vai controlando todos os setores da sociedade, vai calando todas as pessoas que não concordam com aquele tipo de situação. Por isso fala-se de regimes totalitários, porque se você não concorda, você não tem espaço ali. Né? Então, assim, esse regime está dentro de todo o corpo da população, né? Em todos os setores, controlando todos os espaços da população. Né? E aqui nós temos aqui o anticomunismo, perseguição aos comunistas e socialistas. Então, porque esses sistemas eles tinham uma completa aversão ao socialismo e ao comunismo. Um pouquinho mais lá na frente, a gente vai ver por que essa aversão a esses sistemas, né, comunistas e socialistas. Por que esses caras eles não gostavam das ideias comunistas?
Nós temos aqui o antiliberalismo, né? Como nós vimos aí na aula anterior, né? Por que eles eram antiliberais? Eles não queriam, né, que as empresas controlassem a economia, porque eles pensavam, que, de certa forma, é uma verdade, né, que a crise de 29 mostrou muito bem isso, mas se você deixa a economia na mão das grandes empresas, elas vão fazer o que querem e, geralmente, isso mostra em toda a história do sistema capitalista no mundo, todas as vezes que o Estado ele deixou na mão das grandes empresas, eles quebraram a economia e o Estado teve que arcar com os prejuízos. Não se engane, pessoal. O Estado quer pôr com prejuízo através de quê? Do dinheiro do povo. Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Por isso que esses caras eles eram o quê? Antiliberalistas, né? Antiliberais não significa que eles eram anticapitalistas, completamente diferente. Então a gente tem que pensar nesse processo. Antiliberal porque eles tinham o pensamento de não deixar, né, toda a economia na mão da iniciativa privada. Não, para eles o Estado deveria comandar esse sistema e não deixar tudo na iniciativa privada. Isso quer dizer que eles não eram, né, contra o capitalismo, muito pelo contrário. Né? Eles ligam e eles vão utilizar do próprio sistema capitalista para, né, ascender economicamente, como a gente vai ver um pouco mais aí para frente. E na Segunda Guerra Mundial também. Né? Aqui nós temos também, né, outra característica: xenofobia, ódio a quem não é da pátria, dos estrangeiros. Então, né, então aquele que não naquele momento alemão, até mesmo, nós vamos ter aqui mais para frente, o racismo, né? Vou falar primeiro sobre a xenofobia. Então, na Alemanha existiam vários imigrantes ali na Alemanha. Esses caras, eles começaram, na Alemanha, como também em outros países ali, como a gente já viu em Portugal, Espanha, né? Eles começaram em um certo período, né, a ter ódio por essas pessoas. Por que ter ódio? O que é xenofobia? Você ter aversão ao diferente. Né? Então, dentro da ascensão desses regimes totalitaristas, né, essa ascensão vem justamente acompanhada de um discurso em que o que é de fora, o imigrante, ele é um dos principais causadores das piores coisas que acontecem no país. Né? E esse discurso de ódio, né, vai gerar uma série, vai iniciar um processo de atrocidades que vão acontecer nesse país. Primeiro, desculpa, gente, primeiro vai começar com os estrangeiros. Né? Depois, já assim falar aqui da propaganda, vai começar aqui com o racismo com próprios, com próprias pessoas da nação, como vai acontecer, né, na Alemanha, um judeu, né, por exemplo, muitos dos judeus eles eram alemães, né, só que eles vão ser extratados e vão, né, como a gente vai ver um pouco mais para frente também, né, o racismo vai gerar o holocausto e muita coisa. Né, e essa busca, né, pelo culpado ou, né, ela vem justamente como que esse tipo de pensamento, né, vai ter uma aceitação, né, na maior parte da parcela da população. Né? Não só apenas de xenofobia como racismo, né? Outras coisas também. Né? Como é que essas pessoas vão começar a aceitar esse tipo de situação, esse discurso? Né? Através da propaganda e da educação. Então, nós temos hoje aí, né, no Brasil, uma disputa sobre os meios de cultura, de educação, não é por uma coisa assim, que o Estado, eles veem, na verdade, esse tipo toda essa estrutura como uma forma de dominação. Então, a propaganda para vincular suas ideias, e na educação, se você educa uma criança, por exemplo,
sempre com esse pensamento de racismo, de xenofobia desde lá do pré, ele vai aceitar aquela ideia como se fosse uma verdade. Né? Então, por isso existe toda uma briga, né, na educação, na propaganda, nesse período aí, justamente, né, para desenvolver esse tipo de ideia, tanto na Alemanha, dentro de outros países. Então, essa é uma grande característica aí, importante dentro desse processo da ascensão dessas ideias e desses governos na Europa nesse período. Né? Então, só para a gente, a dica de comparação, né? Então nós temos aqui a democracia liberal que nós vivemos hoje aqui no Brasil, por exemplo. Aqui, ó, governantes eleitos pelo povo, vários partidos políticos, liberdades individuais, né, previstas na nossa Constituição. E daí nós temos aqui liberdade econômica, né, totalitarismo. País, faltou um acento aí, país comandado por um líder a um único partido, né, todos são abolidos, censura dos meios de comunicação, olha só que coisa importante, censura, né? O que só passa nos meios de comunicação, na TV, na rádio, só aquilo que o Estado quer, né? Que aquele partido político quer, né? Então isso vai privilegiar a ascensão das suas ideias em todas as partes do país. Outra coisa importante também, o totalitarismo é marcado pela repressão e violência, né? São usados pelo governo. Outra coisa aqui, mobilizar a sociedade pela propaganda. Né? Então, nós temos aí todo um controle social, muitas vezes, na maior parte das vezes conseguido pela violência, né? Pela censura e pela mobilização social. Né? E aqui, causas gerais da ascensão do nazifascismo na Europa. Primeiramente aqui, crise ocasionada pela Primeira Guerra Mundial, né? A crise de 1929, da aula anterior, né? Os Estados Unidos param de dar empréstimos para a Europa, crescimento dos partidos socialistas, insatisfação com a imposição do Tratado de Versalhes no caso da Alemanha. Então, olha só, nós temos que pensar o seguinte, por exemplo, no caso da Alemanha, né? A Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. E por causa disso, vão impor o Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, por causa do Tratado de Versalhes, a Alemanha ela vai ser a principal culpada da Primeira Guerra Mundial. E por causa disso, por causa desse Tratado de Versalhes, ela vai ser atrelada a pagar tudo aquilo que for destruído na Europa, né? Principalmente para a Inglaterra e para a França. E isso vai gerar um sentimento de revanchismo muito grande na Alemanha. Nós temos aqui também crescimento dos partidos socialistas, né? Medo da burguesia. Então, nós temos também, do outro lado, a União Soviética, que apresentou um socialismo real com a sua revolução, tirou milhões de pessoas da miséria. E a Revolução Russa, né? Tudo que aconteceu na Revolução Russa, por causa da Revolução Russa, na verdade, os partidos políticos que dispunham socialistas e comunistas começam a ganhar muita força na Europa. Então, as pessoas, a burguesia principalmente, começa a pensar, a ter medo, é claro, por causa que esses partidos políticos começam a crescer e ter uma adesão muito grande da população, eles começam a pensar mecanismos, financiar mecanismos para outros partidos políticos em oposição aos partidos socialistas. Então, nós vamos ter aí todo esse rebuliço dentro da Europa, político, econômico e social. Nós temos aí nesse processo também a crise da Bolsa de 29. Imagina só, as nações europeias estão começando a sair, né, da crise econômica, a Bolsa de 29 quebra. Novamente, a maior parte das nações, principalmente a Alemanha, né, que estava saindo da sua crise econômica, volta de novo para a crise econômica. E pior ainda, eles não conseguem mais emprestar dinheiro dos Estados Unidos, porque, como eu disse na aula anterior, os Estados Unidos não têm dinheiro mais para isso. Eles estão cuidando do quê? Da economia interna.
e não da externa. Então, vamos pegar o exemplo da Alemanha. Só para você ter uma ideia, né, nesse processo da crise econômica, existem fotos, até vídeos de pessoas com um carrinho de mão, né, cheio de dinheiro para comprar um pão. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da crise econômica na Alemanha, do desespero das pessoas nesse período. E por causa disso, né, desses fatores, nós vamos a Europa vai começar a ter várias revoltas, né? As pessoas vão começar a pensar, né, em outro tipo de uma resposta para tudo isso que está acontecendo. E pensar nessas respostas é que vão começar a surgir novas ideias. Essas ideias são as ideias totalitaristas. A primeira que surge, Mussolini, fascismo por Mussolini. Né? Então, nós vamos ter, com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália, ela vai se tornar uma monarquia parlamentar. Né? Só que essa monarquia parlamentar, ela não vai conseguir acabar com todos os males que estão acontecendo na Itália por causa da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial. Desemprego, dívida, inflação. Todo mundo ali, a Itália, ela vai dar o quê? Vai dar destruída economicamente. Então, o que acontece? Esses países, né, no caso, a Itália, né, as pessoas elas vão começar a pensar, olha, o liberalismo não está dando certo. O governo de cunho socialista também não está dando certo. Né? Para onde que nós vamos? E é nesse momento que determinadas pessoas, por exemplo, como Mussolini, vão começar a pensar outras ideias para combater essas ideias que já estavam vigentes, essas ideias políticas vigentes nesse momento. Né? Tanto quanto da direita, como da esquerda. Né? Então, assim, o fascismo ele vai surgir como uma resposta a essas duas vertentes ideológicas nesse momento. Né? Uma terceira via. Né? Essa terceira via que as pessoas vão começar a olhar de forma diferente. Por quê? Porque eles vão exaltar o nacionalismo, vão exaltar também o revanchismo. Olha, nosso país está desse jeito é por causa daquele país lá que nós tivemos briga com eles na Primeira Guerra Mundial e não foi resolvido. Isso aí é um inimigo externo, nós temos que eliminá-los. Né? Então, assim, então, esse discurso, né, é que vai começar a se espalhar na população e as pessoas vão começar a comprar esse discurso. É claro que isso tem toda uma cronologia para isso, não foi uma coisa rápida, foi a longo prazo. Olha só, nós temos aqui no caso do fascismo, 1919, né, começa todo esse processo. Aqui nós temos a fundação por Mussolini, das camisas negras, né, que eram, olha só, apoiado e financiado por grupos burgueses, que tinham medo de quem? Né? Dos socialistas e comunistas, financiados pela União Soviética até certo ponto. Aqui, ó, uma foto dos camisas negras. Né? Os caras aí. Né? Homens, mulheres, todo mundo aí. Né? Então nós temos aqui a cronologia da ascensão do fascismo na Itália. Né? 1920, 1922, 25, 29 e 1936. Então, cada uma desses fatos, né, a criação, né, do Partido Nacional Fascista, 1920, 1922, a Marcha para Roma, né, com 50 mil camisas negras, que vai marcar a ascensão de Mussolini no poder. Né? Em 1925, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com políticas populistas. Então, o que ele vai pensar? Olha, nós estamos falando de nacionalismo, então o nacionalismo engloba toda a nossa nação. Então, nós temos que fazer o quê? Também não é só governar para a burguesia que financiou a nossa ascensão no poder. Nós temos que também dar políticas sociais para o trabalhador. Então, nós temos aqui a Carta del Lavoro, né, que é justamente legislação trabalhista,
Então, esses caras, o Mussolini ele vai começar a trabalhar, né, de várias formas, agregando toda a população, né, da Itália, tanto rico como pobre. Daí ele vai, né, aqui nós temos aqui o Tratado de Latrão, né, onde vai agradar a igreja também, ele vai dar um território para a igreja, onde hoje é o Vaticano, em Roma, né? E o que ele vai fazer, é claro, como todos os regimes totalitários, ele vai começar a perseguir aquelas pessoas que não estão de acordo com suas ideias, especialmente aqui os comunistas, né? Então, eles vão dizimar os comunistas na Europa. E, é claro, como disse uma característica anterior lá, militarismo, né? Então, nós vamos ter aqui, ele vai começar a expandir os seus domínios na África, com a invasão da Etiópia. Nós temos aqui em 1936, o reforço do neocolonialismo. Então, todo esse conjunto aí de ascensão do nazifascismo através daquelas características básicas, né, que eu coloquei anteriormente. E aqui nós vamos para frente, o nazismo alemão. Aqui nós temos, né, a bandeira alemã, e nem falei para vocês um pouco aqui atrás, né, rapidinho voltando. Né, nós temos aí Mussolini, né, e aqui nós temos o símbolo do fascismo, que é um facho. Né, aí todo mundo junto, né? Então toda a nação junta, só assim nós podemos sair de toda essa crise econômica. E a partir disso, essas ideias vão começar a ter uma aceitação grande na Itália. E aqui nós temos, né, a Alemanha. A Alemanha também, nesse processo da Primeira Guerra Mundial, ela vai sair toda destruída, e ainda por cima vai ser, por causa do Tratado de Versalhes, vai ser a culpada da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, é claro, vai haver a chamada República de Weimar, uma república parlamentarista, né, de cunho socialista. Só que essa república ela vai fracassar. Por que ela vai fracassar? Ela vai fracassar devido ao fato das grandes dívidas que a Alemanha tinha por causa do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha ela tem que pagar pesadas dívidas, principalmente, né, para a Inglaterra e a França. Isso vai gerar um sentimento de rancor, de revanchismo nacional muito grande dentro da Alemanha. Né? Olha só, todo o dinheiro que nós produzimos, nós temos que dar, na verdade, para pagar essa dívida para a Alemanha, para a Inglaterra e para a França. Né? Então, assim, não vai dar certo isso, a República de Weimar, por causa dessas dívidas que a Alemanha herdou e tinha que pagar. Né? E a República de Weimar, né, ela vai estar salvando essa dívida, só que a que preço? O preço é a miséria da população, infelizmente, porque não sobrava dinheiro para produzir políticas básicas para a população naquele momento. Né? Não tinha saída. Né? Só que daí nós temos uma grande questão aqui, a ascensão também, né, de ideias totalitaristas ali, ideias nacionalistas. E essas ideias elas começam a surgir por parte de Hitler. Né? Hitler era um cara extremamente, um cara muito pensador. Por quê? Porque ele via aquilo que estava acontecendo na Alemanha. É claro, ele era contra ideias socialistas, né? E ele vai começar a trabalhar o nacionalismo em relação à população. Como? Ele vai pensar, né? O revanchismo vai falar assim, olha, nós não progredimos, nossa situação está dessa forma por causa do Tratado de Versalhes. Né? E ele vai começar a produzir essas ideias, né? E vai começar na verdade, ele vai entrar ele não vai fundar, ele vai entrar no Partido Nacional Socialista, e ali ele vai tomar conta desse partido. Né? E a partir desse momento que ele começa a tomar esse partido, ele vai começando, né, a ascender politicamente. E não menos, só um pouquinho aqui, né? E dentro dessa política, né, perpetrada por Hitler na Alemanha, ele vai falar que deve-se parar de pagar as dívidas do Tratado de Versalhes,
né, porque o Tratado de Versalhes é que está fazendo com que a Alemanha continue com toda essa crise econômica que está acontecendo, né, e ele vai trabalhar muito bem esse tipo de situação, a ponto, né, ele vai montar, desculpa, aqui, ele vai montar os camisas pardas, né, e ele vai tentar dar um golpe, né, na República de Weimar, só que ele não vai conseguir. Não vai conseguir e ele vai ser preso. Quando ele é preso, dentro da cadeia, ele vai escrever a grande obra dele, né, que é a Mein Kampf, Minha Luta. Ali ele vai colocar todos os princípios básicos do nazismo, que é isso que nós vamos ver aqui agora. Olha só aqui. Nós temos a superioridade da raça ariana, né, a raça pura dos alemães era melhor que todas as raças, por isso eles tinham que dominar as outras raças, porque para ele as outras raças, né, no caso, né, seriam inferiores aos alemães, e por causa disso, por causa dessa inferioridade, mereciam ser dominadas. Aqui, fortalecimento do Estado, né, do Estado soberano, personificado numa pessoa só, no caso, Hitler, né, mais para frente a gente vai ver como o guia da nação, ele está dentro do livro dele, Mein Kampf. Então, nós temos aqui, ó, um antissemitismo também, né? Quem é que um dos principais culpados da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial? Em quem que ele vai jogar a culpa? Né? No judeu. Né? Por diversas situações aí. Né? Porque os judeus não financiavam o Império Alemão naquele momento. Várias coisas ele vai colocar lá e ele vai eleger aí os judeus como principal, né, principal povo, ou principal, desculpa, responsável pela desastre da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Né? E por último aqui o expansionismo ou espaço vital, que ele pega e coloca no livro dele. Né? O espaço vital é justamente o que é o espaço que a Alemanha precisa para sobreviver e crescer economicamente. Então nós temos aqui no mapa, né, o que ele pensava da expansão, e realmente ele vai fazer isso. Né? E esse processo de expansão, de anexação, primeiro da Áustria, né? Depois da Tchecoslováquia, e depois a entrada dele na Polônia, que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso está no livro, esse mapa que exemplifica, né, como isso vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Quando ele, em 1939, né, aqui, 1939, ele invade a Polônia. Prosseguindo, nós temos aqui agora a cronologia, né, da ascensão de Hitler e dos nazistas no poder na Alemanha. Então, nós temos aqui não cumprimento do Tratado de Versalhes, né, 1932, né, um pouquinho mais à frente, desculpa, gente, aqui 1932, 1933, 1934. Então, Hitler ele vai crescendo dentro da política alemã através do voto do povo. Né? Essa é uma coisa que tem que ser colocada, bem frisado para vocês. Em 1934, 1933 ele se torna o chanceler, né? Isso dentro, né, de um processo altamente violento que o Partido Nazista já estava fazendo dentro da Alemanha, né? Matando os judeus, isso já estava acontecendo, né, com todas aquelas ideias xenofóbicas que a gente viu anteriormente. A população, né, da Alemanha estava apoiando tudo aquilo que o Partido Nazista estava fazendo, e Hitler propriamente. E só para vocês terem uma ideia, dentro do Partido Nazista foi criado, né? Desculpa, gente, o Partido Nazista foi feito do Partido Nazista o braço armado, né? Chamado de SS nazista. Então, o próprio Partido Nazista virou uma guerrilha paramilitar, né, que protegia Hitler dos seus opositores e matava os seus opositores. Né? E por causa disso, Hitler ele foi ascendendo ao poder, né? Até 1933 se tornou chanceler da Alemanha, e em 1934, com a morte do presidente, ele é nomeado, né, como Führer, guia do povo.
né? E daí dá início ao Terceiro Reich, né? E a partir disso ele coloca em prática tudo aquilo que ele disse, né, no seu livro Mais Tempo. É só para a gente terminar a nossa aula aqui, né? Aqui nós temos a criação da SS, a criação da Gestapo, que é a polícia secreta. Daí nós vamos ver que só vai aumentando, né, a repressão contra aqueles que eram opositores ou ameaças do regime. Aqui nós temos Lei de Nuremberg, que é a restrição da cidadania e dos direitos aos judeus, né? Nós temos aqui a proibição do casamento entre judeus e não judeus na Alemanha. E aqui nós temos aqui a Noite dos Cristais, né, que foi citado até um tempo atrás aqui por um político brasileiro, né, em que mais de 5.000 estabelecimentos judeus, sinagogas, né, foram depredados, destruídos, né, pelos alemães, justamente mostrando o aumento da repressão, da intolerância e da xenofobia dentro da Alemanha, e foi colocando em prática tudo aquilo, aquelas características que nós colocamos logo no início da nossa aula. E para a gente terminar todo esse processo, né, de anexação, vai aí com a anexação da Polônia e vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Né, Gil? Pessoal, então é isso daí. Né, a aula foi longa porque é um assunto complexo, né, e tem muita coisa para falar, mas infelizmente a gente tem que terminar aqui agora, né, porque tem muito tempo de aula e certamente a gente vai conversando melhor nas próximas aulas. Um abraço para todo mundo e até mais.